Então fala você conectado comigo aqui no canal Vasco Connection para mais um vídeo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a mais de 60 mil inscritos aqui no canal, uma marca muito importante. E peço para que você se inscreva também, cola o dedão nesse like. Vamos juntos, vamos falar de Vasco todos os dias aqui. Assuntos importantes hoje, não pule sequer uma parte do vídeo. Vamos juntos, vamos falar de Vasco. Bom, pessoal, durante a temporada, eu quero entrar nesse assunto, antes vou falar do Andrés Santos também, sobre a arbitragem do jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa nessa quinta-feira em São Januário. Vou lembrar para vocês aqui, vou transmitir o jogo, então se inscreve aí, compartilha o canal, transmissão ao vivo aqui, direto de São Januário. O jogo não é mais às 20 horas, e sim às 21h45, deve ser o jogo da TV e tudo mais. Então assim, gente, deixa eu entrar nesse assunto envolvendo a parceria entre Vasco e Palmeiras, sim, W Torre 777, porque durante essa temporada o Vasco tentou, todos sabem, mandar alguns jogos no Maracanã, né, por conta da quantidade da torcida do Vasco. Nós temos a nossa casa, temos o nosso caldeirão, sim, e o Vasco foi punido pelo Flamengo, punido pelo Fluminense, que negavam em todo momento o Maracanã. Maracanã é muito mal cuidado, não vejo, sabe, assim, eu vou ao Maracanã e não vejo nada demais, assim, sabe, com a questão de limpeza, isso tudo está muito mal organizado dentro do Maracanã. Fica bem claro que o governo toma conta disso ainda, né, que toma conta do Maracanã, no caso. Então, o Vasco foi muito maltratado pela dupla Fla-Flu, mais uma vez. Com isso, lá atrás, há muito tempo atrás, assim, no início dessa confusão envolvendo o Maracanã, eu trouxe aqui em primeira mão, né, claro que são muitos vídeos, então eu posso procurar e mostrar para vocês que o Vasco entraria junto com o Botafogo para administrar o Maracanã. Porém, Botafogo, por conta do Engenhão, já é um estádio que eles administram, é um estádio da Prefeitura do Rio de Janeiro, e também tem uma boa capacidade de público. O Engenhão, o Botafogo cuida muito bem do seu estádio, não quis entrar na parceria. E o Vasco procura uma empresa grande, né, o 777, na verdade a W Torre já tinha o interesse em modernizar o Maracanã, em cuidar do Maracanã, administrar o Maracanã, criando o Maracanã para todos. Mas é claro que a prioridade vai ser do Vasco, porque sabemos do projeto de São Januário. São Januário vai fechar para reformas, para aumentar a capacidade, para a revitalização ali da barreira do Vasco, também ali no entorno de São Januário. Então, envolve tudo isso, né? Então, no meio da covardia, sim, que a dupla Fla-Flu fizeram com o Vasco queria mandar alguns jogos, né, jogos pontuais, para levar a sua torcida, que hoje é patrimônio do Rio de Janeiro, para o Maracanã. E o Maracanã pertence ao governo, é meu, é seu, de todos nós. Então, pediram para que isso acontecesse. Dificilmente o Vasco, a 777, a W Torre, né, que construiu o estádio do Palmeiras, entre outros estádios gigantes no mundo, isso vai deixar de acontecer. Isso vai acontecer. Já estou adiantando para vocês aqui, o Vasco vai conseguir, a W Torre, a 777, eles vão conseguir administrar o Maracanã. E a prioridade hoje é do Vasco. Então, para mim, isso é uma notícia bombástica, isso é uma notícia séria, e a gente tem que tratar com muito, como se fosse sim uma vitória, porque a bagunça acabou no Vasco, né? Vocês pararem para observar, a bagunça acabou. Nesse momento, o Vasco é um clube viável, um clube com poder financeiro. O Vasco já começa o planejamento para 2023, pensando sério, pensando grande. Parabéns aos envolvidos, parabéns a 777, parabéns a W Torre, União, para vocês verem. Lá fora, os americanos, eles se unem e tocam os projetos para frente, diferente das pessoas aqui no Brasil, né? Então, essa questão, a 777 tentou ainda uma parceria com o Flamengo, tentou uma parceria com o Botafogo, o Botafogo não quis, o Flamengo também não quis, então chupa essa manga, como diz o ditado aí, porque o Vasco vai sim conseguir, enfim, administrar o Maracanã, além de São Januário.
Agora, antes de entrar no assunto do Andrei Santos, eu quero trazer aqui a arbitragem do jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa nessa quinta-feira em São Januário. Olha, gente, sabemos que a arbitragem no futebol brasileiro são muito polêmicas, Wilton Pereira Sampaio, enfim, entre outros árbitros, Rafael Claus. Apesar de eu achar que o Rafael é um bom árbitro, um árbitro que não compromete muito nos jogos do Vasco, não. Acho ele um bom árbitro. E, enfim, Daronco eu acho muito polêmico e tudo mais. Né? O árbitro de jogo, de campo, né, para o jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa, Jean-Pierre Gonçalves Lima. Árbitro assistente número 1, José Eduardo Causa, que ele não causa nada, né, gente? Árbitro assistente número 2, Michel Stanerlau. Quarto árbitro, Yuri Elino Ferreira da Cruz. Árbitro de campo, Djalma José Beltrane Teixeira. Árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. Esse aqui é meio polêmico, hein? VAR. Árbitro de vídeo, né? O auxiliar de VAR, André da Silva Bittencourt. E o observador, o Juliano Bozano. Tá certo? Então, essa é a arbitragem para o jogo completa, para o jogo do Vasco contra a equipe do Sampaio Corrêa. Agora, vira a chavinha aí, vamos falar sobre o Andrei Santos. Sabemos do destaque da multa rescisória, de tudo que envolve o Andrei Santos no Vasco, né? Os clubes, Barcelona, Newcastle, Real Madrid, entre outros clubes da Europa, estão de olho grande em cima do menino, não só nele, mas também no Ignaldo, agora no Marlon Gomes, entre outros jogadores do Vasco. Eu tenho certeza, tá, que uma coisa eu digo para vocês, enquanto os meninos da base entrar no time principal, eles não saem. Tenho outros nomes aqui, poderia ficar mencionando aqui, mas não quero ser injusto com alguns meninos, porque esses meninos representam, jogam muita bola, né? Então, o Vasco pode sim montar tranquilamente o elenco e utilizar a base para esse fortalecimento do elenco e na montagem, sabe, do time, enfim, para a temporada 2023. Bom, o Newcastle vai sim oferecer, eu acredito, pela posição deles, é só você parar para imaginar, que eles vão oferecer esses 300 milhões aí, ou mais, pelo passe do Andrei Santos. Porém, o Vasco pode sim fazer aquela briga de... Eduardo, mas como ficaria isso? O Barcelona, faz sim o leilão pelo menino. Qual o problema? Pagou a multa, saiu, mas o cara ofereceu 350, 50 pau a mais milhões no caso, pelo Andrei Santos. Aí sim, tem que fazer, gente, tem que jogar assim. Nós temos 30% da SAF. O Vasco nunca teve isso na história. Toda venda que o Vasco fazia, o Vasco era bloqueada, o Vasco sofria com esses bloqueios, o Vasco era um clube que devia todo mundo. Então o Vasco não respirava, né? Então 30% é muita coisa assim. Tanto que outras pessoas já estão aí em volta do Vasco, querendo algo a mais. Olha, pensando em eleições já, quando o momento é de reconstrução, o momento é de levantar a pipa do Vasco. O Vasco está na Série A do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então esse é um ponto muito importante. E para fechar aqui a questão envolvendo o STJD, olha, parece que o STJD vai esperar, sim, o jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa. Isso não tira, tá, da minha cabeça aqui que a justiça seja feita. Eu não quero que, o Vasco subiu, beleza, subiu no campo, mas eu quero sim esses 2 pontos do esporte, porque se a regra for aplicada, você mostra que o Campeonato Brasileiro tem credibilidade. Você mostra que a regra funciona. Então, até o presente momento, vamos acompanhar no dia de hoje, né? Mas eu não acredito que de hoje para amanhã, vou marcar um julgamento de hoje para amanhã. Não. Eu acho que o STJD deve colocar um pouquinho para frente, esperar esse jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa, aí sim marcar essa audiência, esse jogo polêmico, o jogo da confusão que eu sempre falo aqui entre Sport e Vasco. Bom, gente, então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Peço mais uma vez para que você compartilhe, para que você se inscreva no canal, para que você colhe o dedão aí. Vamos juntos, empurra esse vídeo para frente. Isso aqui é Vasco. Bate no peito e diz: aqui é Vasco. Ponto. E saudações vascaínas.